Quer o celular? Quer, tem que ser desse jeito. Porque você não vai mexer nisso mesmo, vai. Na sua cabeça. Então, para que você quer um celular desbloqueado? Você está entendendo? Porque você que tem que controlar o que o diabo entra e sai da tua casa. Não vigia, não. Eu procuro não dar lugar ao diabo. Não dar lugar ao diabo. Graças a Deus, eu não estou falando que meus filhos são muito santinhos, não. Minhas filhas são mais densas, mas eu mandei botar no meu, não quero isso. O diabo na minha casa, ele não entra, ele não tem que ter lugar na minha casa. Não deixe lugar ao diabo. Entendeu? Tem 18 anos, mesmo se tivesse, mora debaixo do seu teto. O dia que você foi embora, aí você usa o celular desbloqueado, televisão desbloqueada na sua casa, eu vou conhecer, mas aqui não, aqui posso nem senha. Nós somos cristãos, aqui não tem nada disso. Tem gente que tem televisão que tem site pornô. Não é para o cristão assistir isso de jeito nenhum, mas também não deveria deixar o troço lá desbloqueado. Paga para o mercado, a mãe vai passear na rua e deixa a televisão lá desbloqueada. Já está fazendo a festa. Mas, pastor, eu duvido se meu filho, minha filha, teve coragem disso. Ele não, mas o demônio tem. Entendeu? O demônio tem. Cuidado, por isso que eu estou falando que o demoniado já está vendo. Se eu estou te abraçando, te beijando, está cheio de carinho de você. Quer sair? Tá, vamos deixar aqui. Eu estou indo até a sala. No quarto, lá. Você sai. Fecha tudo. Porque o demônio usa curiosidade. Está entendendo? Da idade, se aproveita da idade. É só você tirar para você. Quando você era adolescente, você era totalmente santinho. Tinha curiosidade e nada. Fazia nada de errado. Então você tem que vigiar, gente. Glória a Deus. Mesmo que você fosse santinho, naquela época era uma. Agora a gente está em outra. Está no século XXI. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Você entendeu? É negócio como a Natasha falou aí, eles fazem conta na internet que você não sabe, o outro nome, o outro login, ninguém conhece. Isso é muito fácil você fazer na internet. Eu posso fazer um outro Face para mim que ninguém sabe que sou eu. Ali eu posso fazer o que eu quiser. Entendeu? Se eu quiser conversar com alguém, claro que eu não vou fazer isso, eu dou um exemplo. Eu fosse uma pessoa fingida, falsa, eu quisesse mexer com uma pornografia, paquerar alguém na internet, eu podia fazer um outro, botar uma outra foto. Não precisa botar a foto de ninguém, vou botar uma foto de uma filhozinha, sei lá o quê. Entendeu? Com outro nome. Quer dizer, aí eu boto uma senha assim aqui, meus pais morreram, não sabem que vocês são ali. Eles apagam o histórico, apagam não sei o quê, eles apagam o celular de uma tal maneira que você não acha que eles acessaram o poder. Entendeu? Pastor, mas jamais meu filho, minha filha, ia ter essa ideia. Não, acorda, o diabo ensina tudo. A garotinha tem 3 anos, ou 2 anos, da idade da Maria Fernanda. Eu botei isso aqui, né? Gente, isso foi uma reportagem, eu vi a reportagem, a mulher chorando. Ela disse que foi não sei de onde, a menina pegou um cadastro do tênis, pendurou assim, vestiu um cordãozinho, e a mãe escutou barulho. Quando voltou, ela estava pendurada no cadastro assim. Quem ensinou aquela criança a fazer isso? Ela fez o laço, pendurou e enfiou a cabecinha. Se a mãe não chega, ela ia morrer enforcada. Quem ensinou uma criança daquela idade a fazer isso? Agora eu lembrei, foi a irmã Carla Bianca, lá do pastor Mota, a esposa do André, que estava me colocando aqui. Foi ela que postou essa reportagem. Ela até botou lá escrito: olha como é que o diabo ensina as crianças. Entendeu? Então, se a gente não vigiar, hoje a gente chora muito. Mas Deus avisou. Pode ser que não, tudo com Deus é avisado. Entendeu? Você tem que ter cuidado, ser o cabeça da sua casa. Cabeça, você que enxerga, tem que ser vigilante.
faz festinha, entendeu? Que às vezes tem coisa na sua vida que não anda na sua vida. Mas o que está acontecendo? Mas às vezes tem uma pessoa impecável na sua casa. O Josué era fiel a Deus, gente. Meu Deus, Josué era amigão de Deus. Por isso que ele ficou triste quando ele perdeu a batalha. Ele falou, peraí, que é isso, gente? Deus se impõe. E Deus falou para ele, Josué, Israel pecou. Tem pecado aí, ó, no meio de você. Não foi você, mas tem alguém no meio do povo que pecou. Quer dizer, ele, o nome de Deus, outros pessoal, também tudo era de Deus, mas por causa do pecado de um homem. Eles perderam uma batalha. Às vezes a gente perde batalha, perde bênção, porque a gente não está vigiando. Vamos dar um pouquinho mais no livro de Isaías? Presta lá, gente. Olha quem nós somos na mão de Deus. Esse troço é tão terrível, que Deus ele mandou destruir Sodoma e Gomorra a fogo. Gente, Deus é amor. Deus é misericordioso. Para ele chegar a mandar destruir uma cidade a fogo, uma cidade, é porque ele estava muito chateado com aquela cidade. Qual foi o motivo que ele mandou destruir? Prostituição, pornografia, essas coisas. Coisa séria, isso aí é um troço muito sério. Todo mundo soubesse a gravidade que é isso. Isso é um troço muito contrário do Espírito Santo. Um troço tenebroso. E o diabo está trabalhando com isso no celular. Eu estou falando isso aqui por causa de pastor não pode falar, mas eu disse que eu pedi de oração. Criança. Às vezes o pai chega perto do pastor. Peguei, tá? 11 anos. Celular cheio de pornografia, masturbando. Lá no mundo, daqui, o diabo quer tirar o daqui. Estou falando daqui da igreja, não, estou falando de dentro da igreja. Falando daqui da igreja, estou falando de dentro da igreja. Porque o diabo lá fora está na mão dele, já está na mão deles, querem tirar os jovens que estão com Jesus. Está entendendo? Eles querem tirar nós que somos de Deus, nossos filhos, nossa família. É esse que ele quer, entendeu? Aí ele sabe que eles são ensinados na igreja, eles não vão beber, não vão roubar, não vão fazer, entendeu? Lá fora, aí arruma um jeitinho de infiltrado para dentro de casa. Se você soubesse a sede que o demônio tem nos jovens, os jovens de hoje são tipo profetas de amanhã. Amanhã ou depois, vamos supor que Jesus não venha antes de eu partir um dia. Quando eu partir um dia, Deus vai ter que alguém para colocar no meu lugar na rua do Senhor. Lembra de Josué, que eu colocar no lugar de Moisés? Do Eliseu, que eu colocar no lugar de Elias? Esses jovens são esses que vão ficar no lugar dos profetas. O diabo tem sede. Jesus de Nazaré foi perseguido desde quando nasceu. Assim que nasceu, mandou matar tudo quanto é menino. Porque o diabo sabia que ele era escolhido. Os jovens, esses nossos filhos, são escolhidos desde aqui. Ó. O diabo já sabe disso. Aí vai tentar aprender, não joga pornografia, joga mais não sei o que, entendeu? Vai xingar a mãe, vai, alguma coisa ele vai fazer. Então, mas eu fiz pecar, não vou pecar, entendeu? Então, toda vez que a gente faz, você já tem uma idadezinha, deixa pra lá, você não fazendo o que quer, você está pensando no pedaço, entendeu? Você tem que orar, jejuar, que amarrar o demônio. E em certas situações, você tem que tomar uma atitude. Por exemplo, o ensino aqui, você não vai debater, discutir, não vai, mas peraí, aqui em casa, telefone, celular, tudo sem.
quer querer? Sim, não vai não. Se não quiser, não dá. Agora, quando você tiver a sua casa, se tiver a sua vida, não. Aí vai ser tudo bloqueado aqui, não. Eu quero nada de errado com casa. Entendeu? É assim. Acabou. Funciona desse jeito. Eu orar, buscar a Deus, jejuar, Senhor, não deixa ir por esse lado. Não deixa de agarrar minha vida. É sério isso, gente. É a mesma coisa o filho que ou a filha que responde o pai e a mãe, não obedece você. Fulano, vai ali lavar uma louça, eles não vão de jeito que você está pensando que isso é normal. Pastor, todo filho faz isso. Não é normal, não é não. Toda desobediência é um espírito, gente. É um espírito ali. O diabo falou o quê? Obedecer a sua mãe e o seu pai no Senhor. Ela não é. Hã? Aí é que tá, que às vezes eu falo algumas coisas, a pessoa pode entender errado. A pastora está falando só os filhos dela que prestam. Não é isso não. A minha filha lá em casa não é assim não. Meio, dá uma ajeitadinha ali do quarto dela, vai fazer isso. Ela, ó, a palavra de Deus diz obedecer seu pai e sua mãe. Ela, eu faço, Natasha é um pouquinho mais grandinha. Às vezes a gente tem aqueles que é mais maiorzinho, aí o que eu faço? Se acontecer, porque não é comum de acontecer, se acontecer alguma vez, Senhor, lembra que o Senhor disse que todos os meus filhos serão discípulos do Senhor? Discípulos são ensinados do Senhor. O Senhor não está ensinando minha filha ou meu filho a desobedecer. Então eu sei que são os espíritos que está ali. Se é o Senhor que está ensinando, ele não vai obedecer. E aí eu oro a Deus, apresento a Deus, repreendo aquele espírito, porque eu não acho isso normal, não é normal. O normal é eles obedecer você. Você está entendendo? Se eles estão com Deus, eles vão te obedecer. Agora, se eles não estão obedecendo, não está com Deus, não. Você tem que orar sério, jejuar. E você vai deixando, aquele bicho vai se fortalecendo ali, gente. Gente, isso é sério. Às vezes a pessoa dentro da igreja. Tu viu o pastor postou um dia desse? Você não vê, não. O pastor postou até lá na agenda um vídeo do batismo. O pastor foi batizar o cara começou a agredir. Tu viu? Tu viu no finalzinho daquele o jovem falando que amava a mãe dele? Olha só como é que a pessoa podia agredir. Tu viu falando que amava a mãe dele? Rapaz, eu amo minha mãe, que não sei o que. Foi batizado, estava contando testemunho que amava a mãe. Uma semana depois está aqui a mãe. Oi? E disse que foi Deus que mandou esfaquear a mãe dele. Mas ele estava dizendo que amava a mãe dele. Vai ver que a mãe dizia, meu Deus. O diabo é fingido, gente. Cuidado. Coisa é séria. Entendeu? Então, às vezes você acha que isso é normal. Pastor, mas todo adolescente é difícil desobedecer. Não é, pessoal. Não é normal, não é. Eu passei a fase da adolescência da Natasha, do Igor, agora da Yasmin, eu já estava na igreja. Às vezes, quando o Igor, a Natasha, não queria me obedecer, eu chegava perto do pastor, me ajuda na oração, porque o Igor não estava obedecendo a Natasha, o pastor falou assim, é normal, você não amarrar isso, não sei o que. Em vez de quando o pastor chegava lá perto deles, ó, tem que obedecer, quer ser feliz? Tem que obedecer seu pai, sua mãe, não é? Mas quando perto dele o pastor já foi. E sempre ensinou a obedecer. Então, às vezes tem coisa que o troço está crescendo na sua casa. Daqui a pouco é isso que eu estou vendo. Está tudo ao contrário. Não é assim não, pessoal. Eu sou muito carinhosa com meus filhos. Eu acredito que eu sou. Tu acha que eu sou? Eu sou muito carinhosa. E aqui, Caiadinho. Então, que é a minha caçulinha, às vezes a Natasha fica, mãe, você vai entendendo? Só que eu deixo para ela bem claro, pecado é pecado. Eu gosto de você, eu te amo, você não vou punir, mas peca não tem consequência. E outra coisa, ela obedece.
Eu não estou falando assim porque ela não está aqui, nem agradecendo, achando que meus filhos são melhor, não. Mas aí a minha é muito temente a Deus e ela é muito obediente a mim, tá? Ela é. Ela tem uma paciência. Às vezes eu estou lá imaginando, pega a vassoura, a vassoura. E pega, mas você não pegou a vassoura, mãe? Mãe, eu só peguei atrás de você. Veja, ela é muito paciente, muito calma, muito obediente. Você está entendendo? Então a gente tem que fazer isso, não é normal. Aquilo vai crescendo, crescendo, daqui a pouco está descontrolado. Esse rapaz aí, se a mãe e o pai talvez se já tinha pegado um neginho no meio desde novinho, a mãe não teria sido esfaqueada, irmão. Ela teria conversado sério com Deus. E outra coisa, para a gente libertar a nossa família, tem que pegar filho com Deus. Uma hora eu oro, outra hora eu não oro mais. Uma hora eu vou para a igreja, depois eu não quero saber mais de igreja. Aí fica aqui dentro, já bate, amor. Já entra, já sai. Gente, não pode ser. Fica eu. Você tem que ser sério com Deus. Orar, Deus apresentar, Deus ver, amarrar aquilo ali. Eu não te aceito, meu filho você não usa, minha filha você não vai usar. É assim que isso tem que ser, irmão. Tu vai sair em nome de Jesus, eu não aceito você. Tem filhos aí que ficam o dia todo com o celular na mão. Não ajuda a mãe a lavar um prato dentro de casa, isso é normal. Se não, gente. Se você não entender a palavra, você vai achar que isso é normal. Não, mas todo filho fica assim. Todo não, eu e minhas filhas ficam assim, não. Ela mexe. Ela mexe no celular, mexe vê televisão, entendeu? Mas elas me ajudam, elas oram, se consagram dentro de casa. Às vezes eu estou lá fazendo comida, elas estão se consagrando no quarto. Inclusive eu estava até cantando também, ela botava uma caixa de som lá no louvor, e eu estava lá louvando lá no quarto, na cozinha. É assim que tem que ser em sua casa. Entendeu? Só não quer saber de nada, quer saber de Jesus. Entendeu? Gente? Não quer saber de obedecer. Entendeu? As amizades, você percebe que as amizades não boas. As amizades não boas. Porque às vezes a pessoa não tem tempo para te ajudar. Não tem tempo para fazer uma oração. Não tem tempo para ir para a igreja. Não tem tempo. Coleguinha chega. Não vai, irmão. Tem demônio aqui. Você entendeu? Se você não está sério com ele agora, ele vai. O endemoniado chegou ao ponto de ter 6.144 demônios nele. Como que tira aqui no mundo? Só Jesus de fora para tirar. Vai enchendo, entendeu? Entrando, daqui a pouco. Chega um ponto desse rapaz aí, chamado. Você não pode ser bobinha pro diabo. Você tem que ser uma pessoa humilde. Foi lá com o diabo, você tem que ir para cima dele. Aqui em casa você não tem. Não vai ligar. Acabou. Entendeu? É desse jeito, irmão. Então tem certas coisas que a gente pode fazer. A gente não faz porque não quer. Por exemplo, não te ajuda porque está o dia todo no celular. Então, passa o celularzinho para cá. Não vai me ajudar, não. Vou deixar guardadinho aqui hoje. Rapidinho vai caçar uma coisa para fazer. Porque ficar com aquilo ali que a pessoa não está te ajudando. Ah, não pode ir para a igreja, fico cansado, fico até de madrugada com o celular. 6 horas da noite, 5 horas, tá o celular. A dormir cedo, vai para a igreja. Ué, o problema não é que ficou acordado até de madrugada? Aí estava cheio de sono. Então isso aí está te afastando de Jesus. Dá isso aí. Guarda aqui na gaveta, que vai dormir cedo. Gente, a coisa é séria. Hã? A coisa é séria. Estava acontecendo isso lá em casa. Ontem eu falei, vambora. Que às vezes a televisão prende, mas não sei o que prende, a pessoa vai. Você entendeu? Tem que vigiar, gente. Tem que vigiar. Então, ele está falando aqui, ó.
falei com a irmã, conversando, eu não estou citando o nome, né? Eu conversei com uma irmã, ela veio falar comigo. Pastor, primeiro, eu falei com ela, presta atenção, que às vezes Deus, você não enxerga, se deixar você nunca vai enxergar. Você tem que ter uma visão bem ampla, mas se você estiver na carne, você não vai enxergar por quê? Porque você ama a pessoa, então você não quer ver nada de errado dela. Mas está na carne, você não quer ver. O menino estava desobedecendo, não queria obedecer. A mãe e o pai mandavam fazer um negocinho que ele não queria. Eu falei assim, vem cá, como é que é a vida desse menino? Ele vai para a rua, tem muita amizade, pastor, não. E isso eu acho estranho, só fica dentro de casa. Ele só fica dentro de casa a página, professor. Falei, irmão, presta atenção. Ele fica mexendo no celular. Fica, pastor. Falei, irmão, tem alguma coisa errada aí. A gente vamos orar, mas você vigia que você estava de celular com ele. O bichinho deve estar entrando ali por outro lugar. Eu aconselhei ela, tal. Entrou no ouvido e saiu. Não bloqueou o celular, tirou o celular. Passou. Eu acho que mãe, né? Pastor, está exagerando. Meu filhinho, jamais vai fazer isso com a criança. Amarrado, pastor, fica jogando o filho dos outros. Sei lá o que ela fez, só que ela não deu muita bola. Eu falei, não estou dizendo que eu porque eu gosto. Ela chegou em casa, contou uma peladão, criança. Um celular lá. Meu Deus, pastor. Eu falei, mãe, eu avisei que tinha alguma coisa errada. Ele estava te desobedecendo, você não está entendendo. Às vezes a desobediência, a rebeldia com você já é a origem de outro pecado. Demônio está entrando por outro lugar, você não está vendo. Só que ele está assim rebelde, tudo já tinha um demônio entrando por outro lugar, você não pensei que não estava vendo. Meu Deus, pastor, eu já orei, o que eu faço? Eu falei, não, mas não é só você orar, não, você vai ter que controlar esse tratamento. Porque o diabo já tenta ele. Então, se você só orar e ele continuar lá com aquele desbloqueado, ele não vai ver, irmão. Não tem jeito. Se você é um adulto com você não pecar, você acha que uma criança vai ter noção de não pecar? Praticamente é uma criança, um adolescente. Está com 11 anos, próximo época. Você vai ter que controlar isso. Ai, pastora, eu não sei fazer esse negócio aí, bloquear, então eu vou ver se eu consigo. Eu falei, quer ver? Faz um teste. Tira o celular durante um tempinho. Eu andando uma semana para você ver como é que ele vai mudar. Daqui a pouco ele está te ajudando dentro de casa, está diferente, porque o diabo está entrando por aí. Mas você tem que ser firme. Quando você começar a agir dentro de casa, o diabo fica nervoso. Você fechou a fonte dele. Ele não sai quietinho. Quando ela pegou, disse que ia tirar o celular para o tempo, sabe o que ele fez? Deu numa crise nele, ele começou a socar a parede. Criança. Ele pegou o celular com os pais dele, espatifou o celular na parede. É o ponto de filmar em cima dela. Você está vendo como ela vergonha? Você descobriu por onde ele está ventando, ele Você não tem que parar de usar o menino. Caso dela. Eu tinha avisado ela. Aí, sei o que eles fizeram lá, que eles escutaram o conselho, eu sei que o menino voltou a obedecer, acabou o problema, porque acaba o problema. Se você ouvir Deus, acaba o problema. Mas se você não ouvir, vai ficar toda a vida assim. Você está entendendo? Tiraram, aí parece que eles passaram a brincar na rua, dando de bicicleta, começou a obedecer o pai e a mãe, começou a se firmar mais com Deus, que o diabo está tentando. Entendeu? Porque você está vendo a pessoa rebelde, que você não está entendendo. Que não é só rebeldia, não. O lugar ele está entrando. Tem uma brecha. Você não está vendo a brecha.
Tem que tampar a brecha. E se eu, que nem eu falei para ela, eu falei para ela, irmã, preste bem atenção. A fé sem a obra, ela é morta. Tem coisas que você vai só orar, mas tem coisas que você tem que tomar uma atitude. Você só orar e deixar o troço desbloqueado na mão dele, a ferramenta do mal não te escolheu. Entendeu? É sério isso. É cada um, o seu cada um. Mas eu vou te falar um negócio. Eu, na minha opinião, acho que os pais, até uma certa idade, até eles ser dono do nariz deles, deu o celular para os filhos, deu. Mas é bloqueado. Não tem nada, nada. Ah, mas assim eu não quero, então o problema é seu. Devolve o meu celular. Oi? Monitorar, porque se você deixar solto, aí você vai numa padaria, vai no celular, não vai. Aí só Deus sabe o que eles estão vendo lá. Só Deus na casa. Aí ele está falando aqui, ó, lá no livro de. Mas quando estou adulta, aí não, o problema é deles. Vai só orando, vai numa certa idade, bola com você, sua responsabilidade. Então lá no. Olha o que você é na sua casa. Ai, porque senão você não entende. Pastora, por que eu oro tanto? Eu busco tanto a Deus, eu me santifico tanto. Mas o que está acontecendo na minha vida? O Josué era assim, gente, santificava tanto, era o nome de Deus, só que o povo estava perdendo. Porque tinha uma pessoa ali no meio que pecava. Você entendeu? Você sabia? Aqui, vamos lá, é Ezequiel 3,17. Mas eu vou deixar marcado aqui, a gente vai lá no Provérbios, tá? Ezequiel 3,17. Cadê? Não, Ezequiel Ó, 3,17. Você vai deixar aí e a gente vai lá no Provérbios. Provérbios 3 também. Provérbios 3. Oi? Não, é Ezequiel 3, mas eu deixei lá marcado. Antes a gente vai lá no Provérbios 3. Também é 3. 3:33. Acharam aí? Sim ou não? Ele está dizendo assim, ó. A maldição do Senhor habita, mora. É isso? Aonde, pessoal? Vamos dar uma paradinha aqui? A nossa casa não pode estar com um monte de pecado na tua casa. Porque olha só o que vai estar. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Qual é a casa do ímpio? É onde pessoas ali cometem impiedade. Aí mesmo você está lá se santificando. Vou botar um exemplo. Eu não estou falando que isso está acontecendo não, tá, gente? Estou falando que isso está acontecendo na tua casa. Estou falando que a gente tem que vigiar. Vou dar um exemplo.
aqui é o meu quarto. Aí aqui é a casa de alguém, é o quarto de alguém. Eu estou aqui santificando, orando, a pessoa está masturbando ali na pornografia. Irmão, ali é uma casa. Como é que Deus vai habitar nessa casa? A parte é santidade, outra parte é pecado. E aí? Você está entendendo? Sempre o pessoal vai tomar café na mesa, metendo máquina na vida de todo mundo. O água é errado, o preto é errado. Tem família que sempre vai ficar falando mal da igreja. Não, porque o pastor não sei de onde, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque aquela lá, irmã, a palavra de Deus diz para você pensar nas coisas que são da onde? Do alto. Olha para a palavra, para Jesus. Agora, quem está fazendo certo ou errado, você está perdendo tempo em olhar para essas coisas. Você vai acabar julgando o que é pecado. Você está entendendo? E não é o nosso papel aqui julgar. Aqui a gente tem que obedecer a palavra, tomar posse, vencer, ser feliz, salvar a nossa família, salvar as pessoas que Deus quer que a gente salve. É isso que você tem que fazer. Você senta na mesa para tomar café e fica falando mal dos outros. É pecado. Isso está escrito lá no livro de... A gente não vai lá não. Se você quiser ler em casa, Salmo 101, versículo 5. Aquele que difama, fala mal, do seu próximo é escondido, eu mesmo destruirei. Isso é um pecado. Eu tenho que sentar lá na mesa e falar de Jesus, irmão. Quando os discípulos sentou lá para cear com Jesus, eles estavam falando de quê? Das coisas do céu. Agora você senta ali, porque o pastor Bernardino, Deus, eu venho naquela igreja, e não para com isso. Deixa, o problema é dele, seja criar uma ceia lá de ficar pendurado no telhado, se eu tomar a igreja dele, ele faz o que ele quiser, mas por quê? Deixa eu olhando para isso, a gente pega, não é. Entendeu? Aí senta lá para ficar falando do Bernardino, tá? Tem um teu parente. Não, porque o fulano já veio, não pode visitar ninguém, por isso não estou lá, visito ela, não vai com isso. Vai orando pelo seu parente. A sua casa tem que ser um lugar que o Espírito Santo fica à vontade. Os anjos do Senhor andam para lá, para cá. Quando você escuta uma música, um louvor, daqui a pouco você junta lá com alguém para orar. Você vê um programa na televisão, um programa sujo. Se você sentar para conversar, a sua conversa que edifica. A Bíblia não diz que a mulher sabe. Não é só a mulher, não. O homem também edifica a sua casa. Mas a todo destrói. A sua casa tem que ter a presença de Deus. E eu estou falando isso diante do Espírito Santo de Deus, que Deus sabe a verdade, que eu não sou mais santo do que ninguém, mas lá em casa é assim. Eu fico falando mal dos outros lá para você, Deus não liga, eu saber isso não. A gente senta lá na mesa, lá, tem os projetos da igreja, e aí, vamos conversar, viu aquela bênção que Deus fez? Essa é a nossa conversa. Vamos fazer isso assim na igreja? O que você acha? Essa que é a conversa do cristão. Não é pornografia, mal dos outros, amaldiçoando, não é isso, gente. Que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. O ímpio é aquele que está pecando ali, ó. Aí daqui a pouco está no banheiro, no quarto, no celular, no bebê, isso tem que ser cortado. Você, às vezes, pastor, não adianta você falar, não adianta ficar discutindo, debatendo com a pessoa com um demônio. Não, mas você tem controle da sua casa. Lá em casa quem tem controle da televisão, dos aparelhos que eu usava, sou eu mesmo tenho que morar lá. Eu sou o cabeça da casa. Daí eu vou decidir, como uma cristã, o que a gente vai ver na televisão, não é isso que decide isso. Sou eu. Agora, o dia que eles casarem, tiver a casa deles, a televisão deles, aí não vai ver. Eu ver o que eles quiserem, eu vou só orar. Entendeu? Lá em casa não, aqui não. Já sei que não, porque a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Eu não tenho aquela. Ele trouxe televisão a cabo, né? Um montão de canal decente. Eu não tenho isso lá em casa. Pastor, por quê? Porque como eles querem um fundo diferente, a gente vai ali e compra. Até que diário, não é? Por quê? Porque não adianta eu pagar aquilo ali o mês todinho, se eu não tenho tempo. Às
gente possa entender. Quem vê mais televisão na casa é aqui. Ela vê desenho, ela gosta muito daquele charme, aquela coisa. Aí outro dia até foi o Miguel que botou aquele tal de Netflix para ver os desenhos lá diferentes. É só isso que tem. Não tem mais nada disso. Você está entendendo? Isso quando vai ver, isso quando a gente compra. Mas se tivesse, com certeza, eu ia botar uma senha lá e jogar até a senha fora, porque nem para mim nem interessa isso. Nem meu pastor falou. Meu pastor falou que botou a televisão, esse canal lá, aí tinha um site lá pornográfico, ele botou uma senha e subiu a senha. E você pode, porque casa de cristão, ninguém vai ficar vendo isso. Eu não vou vigiando, não vai ver isso. Eu não quero isso. Entendeu? Só que tem que botar senha. Você sai, a criança está lá, pronto, o outro canal aparece aquilo lá. É a curiosidade. Se eu ver aquilo ali, pronto. Mas dali já vai propaganda. Aí no outro dia, deixa eu ver se a mamãe saiu de novo. Aonde que era ali? Aí vai crescendo no próximo. Entendeu? É isso. Ou a coisa mais fácil que tem é você acessar a pornografia do celular. Botou no YouTube dele vai aparecer tudo. Entendeu? Tudo quanto é lugar. Então você tem que vigiar. Então a nossa casa tem que ser uma casa santa. Tem esse negócio de ficar falando um pouquinho, no mal dos outros, e às vezes você, mas a gente não sem graça, porque a Bernadette, como se for que a Bernadette fosse uma vizinha sua, uma amiga. Ela vai lá em casa, pastor, eu fico com medo de perder a amizade dela, a Bernadette vai lá tomar um café, sem falar mal da vida de todo mundo para vocês, não. Eu prefiro Jesus, eu posso até amar a Bernadette, mas eu amo Jesus primeiro. Eu perder Jesus por causa da Bernadette? Não. Se eu não quiser magoar ela, eu me então, irmã. Mais tarde a gente conversa melhor do negócio. Gente, sempre tem alguma coisa para fazer, eu tenho um negocinho para fazer. Não, mas aí. E eu vou fazendo isso até uma vez que eu não quero pensar sobre aquilo ali, para você falar assim, nunca. E se não se mancar de jeito nenhum? E se eu não quiser se mancar de jeito nenhum? Aí eu falo, porque eu já falei. Uma vez eu fiz, a pessoa ia lá, quando ele chegava lá, então uma vez eu cheguei perto da pessoa e falei, filho, deixa eu te falar uma coisa. Vamos parar que senão a gente fica falando lá, porque isso é pecado. Se eu ficar escutando, eu vou pecar junto com você. Aí já viu, aí é complicado. Eu falei, mas é o quê? Eu sou espancado? Não, mas não sei o que eu falei, não, mas não sei o que eu estou falando mal, não é, mas aí eu prefiro não ouvir para evitar. As coisas já estão, a gente já passa os pedacinhos com Jesus, imagina o pecado. Hã? Aí ele está falando aqui, vamos lá. Se a Bernadette quiser continuar sendo minha vida, se não quiser, fazer o quê? Eu vou orar por ela, mas que eu vou ficar com Jesus, eu vou. Glória a Deus. Sem a Bernadette eu vivo, mas sem mim, que Jesus diz, nada me deixa ver, aí é complicado. Sim, mãe, eu vou orar assim, eu já estou orando, vou continuar orando, isso vai mudar em nome de Jesus. Aí ele está dizendo aqui, ó, vamos lá. Provérbios 3, a gente está falando do que 3. A maldição do Senhor habita. O que ela faz? Mora na casa do ímpio. Mas a habitação dos justos, olha só, pessoal, olha que promessa. Ele abençoará. O que é a habitação dos justos? É aquela pessoa que vive na palavra. Tudo seu ali é santo. Tem esse negócio de nada errado, não. Isso aqui não. Não é errado, não, Jesus. Isso aqui é cativeiro. Está entendendo? Você é aquela pessoa que vive na palavra. Você não aceita o pecado dentro da tua casa. Tudo seu é santo. A casa do justo. Ele abençoará. Uma promessa, pessoa. Tua casa é abençoada por Deus, cheio de anjos passeando ali dentro.
não, pessoal. Entendeu? A casa do justo é a casa da pessoa que obedece a palavra. É a casa que você foge de pecado. Sim ou não? A gente fugiu do pecado. Já temos uns papai que às vezes tem hora. Só Deus mesmo para socorrer a gente. Imagina se a gente estiver no pecado. Você vai falar com o diabo. Como que ele vai sair? Ontem eu correria, né? Correria do dia a dia. Ontem eu não jantei. Correria, porque às vezes eu faço almoço, eu faço janta, deixo com o almoço outro dia, às vezes eu faço almoço, deixo para janta. E eu tinha feito comida, um dia eu fiz sobrou, eu tinha almoçado, e eu não fiz janta. Eu não sei, mas eu comi, a gente não compra nada, a gente comprou. Mas às vezes estava muito corrido, então vou falar a verdade, né? Está aqui, a gente tem que ser sincero. Eu não ligo muito com essas coisas assim, não tem aquelas coisas de coisa não, mas tem coisas que não estava falando para a Natasha que realmente, gente, você tem que saber escolher. Porque eu fui comprar um feijão que eu não conhecia. E eu comprei ele quando eu fui fazer compra. Então eu comprei acho que uns 4, 5 quilos. Que era para passar um mês. Irmão, misericórdia, não é morando não. Mas que feijãozinho ruim. O feijão um dia todo para cozinhar. Os grãos dele depois fica assim, ó, bem macio, mas ele não dá caldo. Não dá caldo, é aquela água. Fica de caroço, faz a água, o caldo. Tu amassa ele, mas ele não dá caldo, gente. Terrível, não sei o que aconteceu com aquele feijão. E eu vim botando ele no fogo, comendo, mas sabe quando você sente que você não está comendo feijão? Uns carocinhos, aquilo ali não estava alimentando. Meu pastor tinha falado, Fabiana, eu tenho que comer feijão, porque feijão comprei ferro. Uma vez o pastor disse que não era muito chegado a comer feijão. Aí ele disse que começou a dar umas copeiras dele estranhas. Estava na rua, aí quando ele olhou o carro, o ônibus, vinha sempre no ônibus, tudo rodando. Eu não foi estranho, já amarrei todo o espírito de enfermidade, já amarrado, com Jesus e tal. Aí eles foram no farmacêutico, que era o colega dele. Poxa, cara, vou te falar um negócio, está acontecendo um negócio estranho. Desse quando eu vejo tudo rodando assim, ó. Aí ele, posso fazer uma pergunta? Então, você come feijão? Aí é o farmacêutico que atendia assim, ele mesmo atendia o pessoal que é lá. E, cara, eu não sou muito chegada no feijão, não. O que é isso? Sabe o que é isso? Você está tendo mais vertigem, isso é falta de ferro. No teu sangue, você tem que passar para comer feijão. Se gostando, não, tem que se esforçar. É mesmo, né? Aí ele se passou no mercado, comprou um quilo de feijão. Comprou um salgado, foi para casa. Fez aquele panelão de feijão. Ele disse, gente, mas eu comi feijão. Aí ele disse que até hoje ele come feijão. E aquele passou. Então, esse mês eu estou vindo comer, mas eu senti que eu não estava comendo feijão tanto tempo, porque o feijão não tem caldo nenhum. É só aquela água rala. Os caroços ficam macios, mas ele não dá caldo. Impressionante. Sempre. E fora de que meu pai na Páscoa, foi na Páscoa, quando meu pai vivia, a Fernanda almoçar lá, ele pode. Almoçar quase 4 horas da tarde, ele cozinhando. Minha mãe pegou para cozinhando. Aí eu até guardei o nome lá dele, tá? Eu não vou comprar mais feijão. Então, eu já vi assim. Aí, ontem eu não jantei que eu fui lá para uma padaria. Aí ontem, eu tive que resolver um negócio na rua e também não deu tempo de eu almoçar. Aí eu vim para cá, tal, cheguei em casa, já era de tardinho, comprei um outro feijão, aceitei aquela, comprei um outro feijão, eu estou botando um feijão decente no corpo, entendeu? Em nome de Jesus vai dar calma. E botei, mas só que eu estava
sentindo? Igual os pastores. Eu estava olhando assim, o negócio estava meio zonzo. Eu sentei aqui na igreja, eu olhei o pé na cadeira e falei, essa cadeira se mexia, eu estava pressão minha. Sério! Eu estava assim, meio zonzo. Eu falei, acho que eu estou com falta de alguma coisa no corpo. Aí eu lembrei do feijão. Eu falei, ai meu Deus, é aquele feijão que estava no caldo, que está me enfraquecendo, não é possível. Aí ontem eu vim da rua, estava meio zonza, meio estranho, eu acho que é todo janteiro, não sei, ele feijão da rua. Aí eu disse, ô pastor, diz aquele panelão de feijão. As coisas de verdade, aquele ali está, aquele caldo grosso, está passando de diferença desse feijão. Irmão, eu sentei lá, eu comi tanto feijão, tanto feijão. Aí depois eu sentei lá para assistir, estava assistindo um filme doido, que a gente caiu dentro lá. Um filme doido lá de comédia lá. A gente rindo e tal. Daqui a pouco você, quando terminou o filme, sentei no sofá e vou orar. Irmão, começou a me dar uns troços estranhos. Vocês já tiveram congestão? Congestão? Quando você está com o corpo muito fraco e você come uma coisa muito forte. Eu estava muito tempo sem comer feijão, então eu caí dentro do feijão. Irmão, eu comecei a sentir uma tremedeira no corpo. Uma vontade de botar aqui para fora. Se eu comi demais. Aí, começou a me dar uma dor no estômago, por dentro do estômago, um troço esquisito, não foi? Aí, isso aqui meu estômago estava duro. Assim, alto, assim, assim. Mas, comi demais. E aquilo que me dá falta de ar, troço esquisito. Aí eu fui lá no quarto, ele veio comigo para ver se passava aquele troço incomodando. Aí eu sentei na beira da cama, eu falei, ó, presta bem atenção. Em nome de Jesus Cristo, meu corpo é o tempo do Espírito Santo de Deus, você está no lugar errado. Vai pegar tudo que é teu, que vai sair do meu organismo, vai embora. E amarrei aquilo ali, mandei embora, expulsei em nome de Jesus. Fiz aquilo que eu ensinei aqui, acho que foi sexta-feira, né? Chamei a Natasha, a palavra de Deus, por dois de nós. Nós oramos, amarramos aquilo ali e mandei embora. Daqui a pouco foi passando. Ficou assim. Você está entendendo? Aí que eu estou te falando. Olha a importância de você estar com Jesus. Você vai mandar o mal embora, ele vai sair, porque Deus habita na casa do justo. Mas se eu não estou com Deus, você está entendendo? Eu vi uma criança de 1 ano, quando eu trabalhava no hospital, ela morreu. De 1 aninho. Mas por quê? A mãe fez um cozinho de feijão, não sei se não tinha que comer, sei lá, mas pode ligar. Ela fez um cozinho de feijão e deu para a criança. E a criança acabou de comer e deitou. Porque minha mãe sempre ensinava isso, e o pastor Otto também ensina isso. Cuidado, você vai deitar, porque não deu tempo do teu estômago digerir aquilo ali. Você comeu, você tem que esperar pelo menos 20 minutinhos, meia hora para bater o teu estômago trabalhar. E aí você vai dormir, o teu estômago, você dormiu aqui, o teu estômago não vai ficar trabalhando com você dormindo, aquilo tudo vai ficar inteiro para fazer. E você sabe quando você come, desculpa, tá? Você está comendo, mas você sabe quando você come, o estômago que faz o trabalho, né? Ele vai trabalhando ali, e aquilo que ele caminha, ele vai separando. O resto também vai para o outro lado. Então, ele faz um trabalho, vai digerir aquilo que você comeu. Então, se você comer, aí não chega de comer, o teu estômago vai lá trabalhar. Do jeito que está aquilo ali vai ficar, você está entendendo? Os caras fazer mal. Aí o que ela fez? Ela deu tudo para a criança, e a criança foi e dormiu. Quando foi volta de madrugada, a criança acordou, passando mal, e eles levaram no hospital. Eu trabalhava no hospital, eu estava lá, eu trabalhava à noite, eles chegaram de madrugada. Eu vi o maior desespero, eles, corre. Falei, caraca, que houve ali? Eu trabalhava antes de procurar saber o que é. Botaram a criança naquela
não tem aquela mesazinha da pediatra? A pediatra veio correndo. Quando chegou lá, ainda tentou ainda, ela morreu com tudo aqui. Ele voltou, sufocou a criança. Não deu tempo. Quando eles tentaram tirá-la, ela já estava morta. Não. Entendeu? A pessoa não comeu, tem que estar pelo menos 20 minutos antes de deitar. Senão o estômago para de trabalhar. Aí o que está ali vai ficar inteiro. E aí? Entendeu? Aí hoje começou a querer me dar aquele rolando, eu falei, o que é isso, entendeu? Já aqui meu chefe estava assim, eu falei, o que é isso? Aí eu amarrei, eu vou dizer que você viu, mas eu não tinha que deitar para mexer, não, estava no filme ainda. Entendeu? Então a gente tem que vigiar, pessoal. Tem que ter, você tem que estar de uma maneira, se vier quando tentar atacar alguém da sua família, você vai amarrar que ele não vai sair. Entendeu? Subiu, foi orar, foi dormir, graças a Deus, o bebê, está muito bem. Se eu não faço isso, sei lá, posso acreditar focar, você está vindo mais, entendeu? Então a gente tem que orar, tem que repreender, tem que se. O Senhor tem que estar habitando na sua casa. Porque ele morando na sua casa, mal nenhum vai entrar. Entendeu? Deus habita na casa do justo. Se você for justo, Deus vai habitar na sua casa. Ele habitando lá, nenhum mal vai entrar, porque as trevas não se dá com a luz. Mas para ele morar na sua casa tem que estar em condições. Pode ter negócio de coisa errada que Deus não aprova. Glória a Deus. Vamos agora lá no Ezequiel, para a gente terminar. Olha quem você é dentro da sua casa, pessoal. Você é esse aqui, ó.
pessoal, Ezequiel 33, né? Aí, tá? Eu imaginei que aparecia uma coisa que... É a mesma coisa isso aí que a gente começou a falar aqui no começo. Gente, hoje desse negócio de pornografia. Uma hora isso vai dar errado. Aí você, poxa, bem que a pastora me avisou. Gente, isso é uma porta enorme pro diabo. Entendeu? Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra por causa dessa. Isso é uma imundície para Deus, irmão. Pornografia, prostituição, poesia pornô, tem que parar com isso, irmão. Deus é santo. Isso é sério. Daqui a pouco já pega a pessoa de uma maneira, não adianta você orar, não consegue tirar nada do diabo. Você entendeu? Mesmo a pessoa sabendo que Deus mandou destruir a cidade de Sodoma, se Deus é bom, misericordioso e mandou acabar com uma cidade, a fogo, aquele pessoal morreu queimado, gente. Se tinha criança, ela morreu queimada também. Olha como Deus é bom, santo, para ele chegar a esse ponto, porque ele já estava com nojo daquela cidade, de tanta pornografia que tinha ali. Entendeu? Aí a pessoa vai lá, tem um negócio de celular, pornografia, não, pelo amor de Deus, a nossa vida é um fone. Hoje você está aqui, amanhã você não sabe se vai estar. Entendeu? Daqui a pouco o troço ataca aí de uma tal maneira e pronto. A pessoa vai embora pouco, de bobeira. Podendo se santificar e viver muitos anos, viver em paz. Entendeu? Às vezes tem horas que o pastor e a pastora falam alguma coisa. Poxa, eu acho que essa pastora não era para estar falando isso. Mas, irmão, se a gente fala português incubado, ninguém entende, a gente tem que falar português claro. Sexo foi criado para o matrimônio, gente. Isso não é um ato de pornografia, de diversão, não é isso. Isso só foi criado para você praticar com o seu marido ou com a sua esposa. Qualquer outro tipo que você pratica, isso é um pecado. Está claro isso ou não? Hã? Mas eu estou solteiro, então você não mexe nada no seu corpo. Espera você casar. É isso que está escrito. Você está entendendo? Não é para você ficar computando, fazendo, vendo pornografia. Não é casa, então. Arruma uma mulher, arruma um homem, se alegra que a mulher da sua cidade. É isso que eu estou falando para fazer. Agora você não quer, não casar, então não mexe porque está quieto. Não é você ficar computando, você não foi feito para isso. É pecado. Você quer fazer? Mas é pecado. Estão entendendo sim ou não? É isso. Isso existe para o matrimônio. Hoje, o pessoal não quer saber mais se está certo. Desculpa falar, tá? Mas a pessoa não tem filho, não tem filho, mas o certo é para a gente estar, nem filho não está dando para a gente ter mais. O negócio está estreito, as escolas estão estreitas, entendeu? A violência cada dia diminui mais, em nome de Jesus. Então, até para você criar um filho está complicado. Você está entendendo? Então, tem gente que quer ter um montão de filhos no século dele. Eu acho que essa pessoa, no mínimo, se tiver umzinho, está bom. Aí acreditar. Mas isso foi feito lá atrás para procriar. O casal procriar isso. Sim ou não? Desculpa falar, você já viu uma vaca, um cachorro, fazendo umas coisas por aí sozinho? Não. Que isso foi feito para o cão e a cadela viver aquele relacionamento deles para procriar. Assim é o homem e a mulher, isso foi feito para divertimento. Para fazer, para acontecer, para ficar futucando, nada disso. Foi feito para você casar, aí você pode usar o seu relacionamento, hoje em dia, fraco, que ninguém quer, mas antigamente era para procriar, porque o pessoal lá atrás tinha de 10 filhos para cima. E quanto mais filho tinha, mais próximo era considerado. A pessoa não deu Jacó, só Jacó tinha 12. Aí era considerado que Deus estava abençoando. O Jó tinha 10. Depois teve mais 10. Entendeu? Sim ou não? Jó tinha 10. Antigamente era essa finalidade. Hoje em dia a gente não está podendo
10 aí, porque senão você vai criar escuro. Não dá não. Se bem que hoje em dia, Cida, se bem que hoje em dia eu já ouvi a pessoa falar isso, sabia? Mas você vai engravidar, cheio de criança, mas pra que eu recebo Bolsa Família? A pessoa falando nem liga mais, porque cada cabecinha é 150. Então, cada cabecinha 150, pessoal vai. Mas mesmo assim, gente, esse dinheiro não é para pagar estudo, criar a vida toda, não é suficiente, não. Você está entendendo? Então tem que vigiar. O pessoal quer fazer um troço que não é para fazer. Entendeu? Esse tipo de coisa de pornografia, prostituição, tem que se livrar disso. É um pecado terrível, gente. Então, vamos lá, para a gente ir embora, pessoal. Já deu a hora aqui? A chave aí. Olha o que você é de dentro da sua casa. Olha só. E veio a mim. Oi? Versículo. Ele está dizendo assim: o ofício do verdadeiro profeta, não é isso? E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do povo fala aos filhos do povo. Ele diz: quando eu fizer minha espada sobre a terra, e o povo da terra tomar homem dos seus termos e constituir por atalaia. Vai pegar quantos homens? Vai construir sobre como atalaia. Sabe o que é um atalaia? Deixa eu te explicar. Atalaia é a mesma coisa que vigia. É uma pessoa que eles procuravam uma pessoa no meio do povo todo. Essa pessoa era responsável de uma torre muito alta. E ele tinha que ficar lá em cima. E quando o exército dormia, aquela coisa toda, ele ficava lá. Ele não podia dormir. Ele tinha que ficar vigiando. Se os inimigos viessem, eles tinham que avisar o povo. Eles tinham que enxergar o inimigo antes do exército. Você, dentro de uma família, Deus sempre levanta como atalaia. O que é isso? É que Deus já deixa você ver o diabo já antes de agir na sua família. Você está entendendo? Você não vigia, você está de olho, você enxerga. Aí você está vendo que o parente seu está mentindo muito, o outro está mais não sei o quê. O que você tem que fazer? Você tem que cair dentro de oração logo. Para isso que Deus está deixando você ver. É para você orar, amarrar aquilo ali, mandar embora. Para você tirar aquele mal de dentro da sua casa. Você é uma atalaia. Você é um vigia da sua família. Você não tem que olhar o pessoal pecando e achar bonitinho, não. Você tem que olhar, não vou amarrar isso aí, eu vou orar, vou jejuar. Não vou participar desse pecado para a pessoa ver, entender que eu não estou concordando com isso. Entendeu? Você pode até não discutir, não falar que vai piorar. Demônios não adianta nem você falar, você manter sua posição. Eu não faço, eu vou orar. Você vai estar lá, e você já viu o inimigo vindo. Você já viu? O que eu tenho que fazer? Pensar em orar. O que a igreja fazia quando Pedro estava preso? Contínua oração. Você já tem que amarrar aquilo ali. E você tem que vigiar. Você, como vigia, você tem que vigiar dentro da sua casa, que o pessoal anda vendo, que ele está passando na televisão. Você tem que vigiar essas coisas. Você que é o vigia. E aí você deixa tudo solto e o inimigo está lá fazendo a festa, você não está nem vendo. Que tipo de vigia você já carregou? Está dentro da tua casa, está entrando através do celular, está entrando através da televisão, você não está vendo. Você está distraído. Não, você é uma atalaia, você tem que estar de olho. Você tem que vigiar. O que ele está vendo, o que ele está vendo, o que está acontecendo. Você tem que estar por dentro das coisas. Aí ele está falando aqui, constituir por atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra e tocar no vento e avisar o povo. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisar e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça.
Você orou, você fez a sua parte, a culpa não é sua. Entendeu? Você vigia, você cortou lá, você monitora a sua casa, que pode, que não pode, então você vai estar. Tá certo, você tem que vigiar, porque o Eli ele não foi até, não quis ser o atalaia da família. Sabe o que ele fez? Ele via os filhos dele pecar, não fazia nada. Não orava, não fazia nada. Achava, sei lá, acho que ele achava bonitinho. A maldição do Senhor veio sobre a casa deles. Não é que estava escrito ali? A maldição veio sobre a casa dele. Morreu ele, morreu o filho, morreu todo mundo. E Deus já tinha avisado a ele. Olha, você não está fazendo nada. Você está vendo seus filhos pecando. E um dos pecados dos filhos dele era a prostituição, tá? Ele saía com as meninas. A Bíblia fala isso. Ele estava saindo com as mulheres, prostituindo os filhos dele. E eles não faziam nada. Ele não fazia nada. Entendeu? Ele não vigiou a família dele. Você tem que vigiar. O nome de montanha por aqui. Então, eu vou orar. O que você puder fazer para cortar aquilo ali, você corta. Entendeu? Não, aqui em casa, vou botar uma senha aqui. Isso aqui não tem mais nada. Nem celular nenhum aqui vai ter isso aqui dentro de casa. Nem televisão. Bota assim. Que isso, pai? Mas aí eu não estou mexendo na privacidade. Que privacidade? Você já é pecado eles mexer dentro disso. Entendeu? Se a pessoa falar isso para você, você vai ver. Aí que tem mas o que você está interessado em mexer nisso? Eu sou um cristão e a gente é um cristão. Só vai bloquear só pornografia, não vai bloquear mais nada, só poder mexer em tudo. Aí a pessoa vai fazer questão do então tá aí, então você queria mexer mesmo, você está entendendo? Aí ele está falando aqui, e vendo ele que a espada vem sobre a terra e tocar a trombeta e avisar. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. E ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele. Mas o que der ouvido salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir, né, que vem a espada, não tocar no meio, você está vendo o diabo entrando, você está vendo o diabo fazendo a festa, você não faz nada. Você não ora, você não toma atitude, você deixa de vontade. Aí ele diz, enche, e não for avisado, e o povo, não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levar a sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão de quem? Do atalaia, a culpa do atalaia, porque ele viu o mal e não fez nada. Foi o que aconteceu com Eli. O Eli, Deus ficou indignado com Eli, porque ele via os filhos pecando, e ele não fazia nada. Ele achava normal, a gente não achava pecado normal, tem que cair dentro da oração, entendeu? Aí ele está dizendo aqui, e o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te construí por atalaia sobre a casa de Israel. Aqui era sobre todo o povo, na sua casa é você. Você é o cabeça, Deus construiu você como atalaia, como vigia dentro da sua casa. Você tem que vigiar por onde está vindo inimigo, por onde ele está entrando, por onde ele está saindo, não está entendendo? E tem que tomar atitude, orar, vigiar, você é o atalaia da sua família. Eu tenho que estar atenta. Peraí, opa, tem um bichinho ali. Por onde que ele entrou? Vamos dar um jeito de chegar com ele. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Sobre a casa de Israel. Pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciará da minha parte. Se eu disser o ímpio certamente morrerá, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio, nossa iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da sua mão. Isso aqui é uma responsabilidade do pastor, tá vendo? Às vezes a pessoa fica
chateado porque você errou, o pastor vai lá e te repreende. Mas olha o que Deus falou aqui. Se eu mandar você falar, a desviar a pessoa do pecado, você não falar e a pessoa morrer no pecado, você vai ser responsável pelo sangue dela. Você podia ter avisado, você não avisou. Olha a responsabilidade do pastor. Tem que falar a verdade, não tem para onde correr. Mas, quando tu tiveres falado para o ímpio se desviar do seu caminho, para se converter dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Está vendo? Vai o pastor não falar a verdade, não, sobra para ele também. Amém? Mas o que eu queria falar aqui é só aqui. Eu só queria te mostrar que você é uma atalaia de dentro da sua casa. Você é o vigio. Você tem que ficar de olho. Quando outro bichinho está entrando, coisa que ele... E agir para tirar aquele troço da tua casa. Tu sabe que a maldição do Senhor aplica na casa do ímpio. Você está entendendo? Por causa de um só homem, o povo de Israel lá. E olha que Josué era de Deus. Aí você fica, meu Deus, mas eu sou de Deus. Mas então, mas tem um trocinho que está usando alguém dentro da sua casa. Você tem que acabar com isso. Oração, vigiar, ver que a medida que você pode tomar dentro do possível. Você está entendendo? Tem que agir, senão já viu, né? Glória a Deus. A Bíblia diz que, acho que é em Eclesiastes, que um só pecador destrói muitos bens. Prosperidade, saúde, destrói muita coisa. Glória a Deus. Amém? E cuidado com esse troço de morrer na vida. Eu avisei lá, quantas pessoas já avisei, gente, isso é um pecado sério. A pessoa não ouviu, depois desmoronou tudo. Isso é muito sério. Glória a Deus. É igual meu pastor fala, você teria coragem se Jesus estivesse aí com você. Jesus estivesse aqui com a gente. Fala a verdade, seja sincero. Quem de vocês teria coragem, se Jesus estivesse fisicamente com você, de convidar Jesus para assistir o filme pornô com vocês? Você teria coragem? Teria. Mas ele mora dentro de você. Vós sois o templo de Deus, onde Deus habita. Ele mora em você. Ele ouve com o seu ouvido, ele vê com os seus olhos. Então, se eu paro para ver um troço desse, eu estou forçando Jesus a ver aquilo ali. Ele não quer ver, porque ele é santo. Aí, sabe qual é a consequência disso? Ou eu me afasto dessa imundície, ou Jesus vai sair de dentro de mim. Porque eu falo, sinto muito, Fabiana, isso não dá. Eu não quero ver isso. Ou você para de ver isso, ou eu falo eu. Aí Jesus vai se retirar, como se retirou do Sansão, né? E a Bíblia diz que as nossas iniquidades faz separação entre nós e Deus. E sem Jesus, quem ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Minha vida vai tudo por água abaixo. Pensa nisso, ele mora em você, ele vai vir. Você está forçando ele ver aquilo ali. E ele não quer. Para ele não ser forçado a ver, ele vai ser obrigado a se retirar. Hã? Sim ou não? Vamos botar assim um exemplo. Você botou um troço na sala, filme de terror, terrível. Tá o cara lá cortando a cabeça, você não aguenta ver isso. Seu marido botou aquilo ali. Amor, tem como você tirar? Você está lá agarradinho com ele lá, você não tem como tirar, não aguento ver esses filmes e tal. Não, quer ver esse filme, pode esse filme e tal, você não aguenta ver, então o que você vai fazer? Amor, sinto muito, eu gosto muito de você, mas eu vou lá pro quarto, eu não aguento ver esses filmes, não. Você vai ter que se retirar dali. É igual Jesus é santo, ele não vai querer ver aquilo ali, ele vai ter que se retirar de você. A consequência é essa. Infelizmente, eu vou botar você sozinho, vazio, triste, errado, cadê Deus? Ele não saiu porque ele quis expulsar ele dali. Entendeu? Expulsar ele dali do pecado. Aí não fazer o quê? Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal? Amém? Oi, meu filho, Deus abençoe José Fernando Santos. Eu vou estar orando assim pela sua mamãe, tá? Se você puder passar o nomezinho dela, tá bom? Gente, vamos
Vamos fechar nossos olhos em nome de Jesus, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh Deus, agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos deu. E pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor venha a cada dia nos fortalecer, fazendo um escudo protetor, Pai, na nossa casa, na nossa família, contra todas as investidas de Satanás, esses laços satânicos que o diabo tem usado para atingir a família, para atingir os familiares, para tentar, Senhor, impedir a santidade, impedir, ó Pai, a conversão da nossa família. Mas em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos o Senhor por ter nos colocado como atalaia e nos dá visão espiritual para poder enxergar as armadilhas de Satanás e ir para cima dele com as armas que o Senhor nos deu, que é a oração, o jejum, poder, autoridade para mandar ele embora. Inclusive, Pai, nós vamos usar esse poder agora. E eu estou amarrando aos demônios, Satanás e o seu exército de demônio. E em nome de Jesus, eu dou a ordem a você que tem atacado as famílias, que tem atacado os filhos, que tem tentado entrar, se infiltrar na casa das pessoas através dessas porcarias de internet, de celular. Eu, em nome de Jesus, eu estou amarrando você, eu estou paralisando as tuas ações, que tu sabe que não dá para você, que você é descoberto. Você começa a agir quietinho na encolha, mas o Espírito Santo vai lá e mostra para a gente aonde você está entrando, Satanás. E em nome de Jesus, nós estamos amarrando você agora. Nós estamos paralisando as tuas ações. E dou ordem a você, solte a família em nome de Jesus. Solte os filhos, solte os nossos filhos em nome de Jesus. Sai dos nossos familiares em nome de Jesus. Sai da nossa casa, vai embora agora. Descarga da cozinha, do banheiro, da varanda, do quintal, do telhado. Em nome de Jesus, demônio, sai da saúde, solta a saúde de cada pessoa agora em nome de Jesus. Sai da prosperidade, vai embora. Leva todos os seus demônios. Bate retirada em nome de Jesus. E eu também aproveito a sua oportunidade aqui. Mando você sair da vida da mãe do José Fernandes em nome de Jesus. Você que está agindo na vida dessa mulher, está tirando, impedindo ela de dormir, ou está agindo na saúde dela, ou insônia, seja lá o que for, eu já te repreendo, demônio, já mando você sair agora em nome de Jesus. E solte também a vida dessa jovem galhada. Demônio, sai dela em nome de Jesus. Você que está tentando destruir o casamento dela, você que está tentando separar esse casal, demônio, solta ela agora, vai embora. Em nome de Jesus, demônio, você sabe que não dá para você, Satanás. Você sabe que nós temos o poder de Deus para te amarrar, demônio. Você vai sair da nossa família agora. Tu vai sair dos filhos, Satanás. Nossos filhos são herança do Senhor. Quem vai usar eles é o Espírito Santo, demônio. Você não tem poder, você não tem autorização de usar nossos filhos. Vai embora. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Em nome de Jesus. Oh Deus, eu quero lembrar da sua promessa. O Senhor falou na tua palavra que nos últimos dias o Senhor derramará o seu Espírito Santo sobre nossos filhos. Eles falarão em língua, eles serão usados pelo Senhor. Deus, nossos filhos não é do diabo, nossos filhos não é de Satanás. Nós não aceitamos o diabo usar nossos filhos. Ele não tem poder para isso, ó Deus. Manifesta o teu poder agora. Toma o nosso espírito, o teu Espírito Santo. Derrama o teu Espírito Santo sobre eles. Derrama o fogo do teu Espírito Santo. Queima esse
Tira, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos que nossos filhos sejam cheios do Teu Espírito Santo, como o Senhor prometeu. E isso é em nome de Jesus. É o que nós oramos, nós determinamos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus, gente. Deseja aí, em nome de Jesus, um bom dia para os seus irmãozinhos. E os casais, pessoal, vigia. Tem tanto casal cristão de anos se separando, porque o marido é grosso com a mulher, gente. Isso é um pecado. Já falei isso várias vezes, né? E a mulher ela não quer ser submissa, ela quer ser um cabeça da família. A mulher que se deixar, ela dá uns caras no marido dela. Pode ser assim. Glória a Deus. Quanto mais carinhoso o casal for, mais cresce. Amém? Quer falar? Gente, se vocês trouxerem dízimo, oferta, vocês podem estar entregando aqui na frente. A Natasha vai dar uma Bom dia, gente, Pai do Senhor. Então, Dia das Mães está chegando, né? Graças a Deus. E a gente aí está se organizando, porque a gente quer, como sempre, né? Fazer algo especial para as mamães. E aí, gente, a gente vai estar colocando lá na agenda, né? Tudo detalhadinho e tal. Só que a gente está pensando de fazer, né? De ver com os irmãos a opinião, né? Para vocês poderem também opinar, chegar junto, para ver se a gente faz um café da manhã especial, né? Todo mundo traz um bolo, coisa e tal. A gente faz uma lista lá, coloca na agenda. Ou se querem que a gente faça um almoço, né? Porque fez a Santa Ceia, aí prolonga o culto, faz um almoço e tal. Então, a gente pode. Então, a gente vai abrir a agenda, mas, gente, pelo amor de Cristo, opine, fale, tá bom? Dê a opinião de vocês. Eu prefiro o café da manhã. A gente vai por votação. Porque quem preferir mais, se tiver mais que prefere o café da manhã, a gente vai pelo café da manhã. Quem preferir mais o almoço, a gente vai pelo almoço. Eu não quero nem participar. Gente, seria bom contribuir, né? Também, não vou poder ficar porque meu filho não vai vir e tal. Eu vou ter que sair do culto correndo. Mas se eu puder contribuir, né? Com uma oferta ou com um café, alguma coisa. Porque, assim, às vezes a gente tem família, né? A gente vai fazer um almoço especial, uma coisa especial, mas tem pessoas da igreja que não tem família, que não tem condições de fazer algo especial. Então, se a gente, como igreja, puder somar na vida dessa pessoa, né? Fazer aí um Dia das Mães marcante, especial para essa pessoa, acredito que isso também faz parte de ser igreja. Então, mesmo que você não pretenda participar, mas puder contribuir e tal, para a gente poder estar fazendo uma coisa aqui bem especial no Dia das Mães. Então, vou abrir a agenda e peço, né, carinhosamente, por favor, que vocês falem o que vocês preferem, né, para a gente poder estar fazendo algo aí, porque o tempo já está bem corridinho, a gente já está bem depressa. Então, eu conto com a colaboração da igreja, tá bom, gente? Deus abençoe. Gente, só um minutinho, deixa eu explicar um negócio para vocês. A Natasha falou uma coisa muito importante aqui. Uma vez eu estava conversando com a Elegi. Vocês sabem o que é pecado? Quem sabe o que é pecado? Levanta a mão. O que é pecado? Oi? A palavra pecado, o pecado é todo tipo de desobediência a Deus. Tudo que Deus está falando aqui que eu não faço, ou que Ele está mandando eu fazer, que eu deixo de fazer, isso é um pecado. Pecado é desobedecer. Concluindo aqui. Então, deixa eu te explicar um pouquinho, para você entender mais ou menos. A Yasmin, uma vez eu estava falando com ela, eu falei, Yasmin, a palavra de Deus diz, obedecei os vossos pais no Senhor. Aí eu falei para ela, se eu pedir uma coisa a vocês estão prestando atenção direitinho? Isso aqui é importante você saber. Aí eu falei para ela, se eu pedir alguma coisa de você, ou você fazer alguma coisa para mim, e você não fizer,
Não vou te pedir de novo, só pedi uma vez. Eu não vou te pedir, não vou falar mais nada, mas você está em pecado. Porque você não fez o que eu te pedi, você desobedeceu. Então, pessoal, se o pastor está falando alguma coisa aqui na igreja, o pastor já desgoelou de falar, e você não está fazendo, eu não vou ficar andando atrás de você, não. Você está em pecado, você sabe que você está desobedecendo. Você tem que ter essa noção. E quando a gente criou o café da manhã na Santa Ceia, e saiu o meu pastor lá que ensinou que pelo menos uma vez por mês os irmãos têm que ter um momento de confraternização entre irmãos. Porque nós somos irmãos em Cristo. Você sabe que isso aqui é que é a sua família? Não, pastor, mas eu tenho outra família. Tem, mas nós vamos morar lá no céu. Tem pessoas da sua família, não sei, tem pessoas da sua família que ainda não é batizada? Deus quer salvar, mas tu sabe que se você morrer hoje, você vai ficar com a gente? Não com eles. Tomara Deus que eles sejam batizados, mas tu sabia que é com a gente que você não subir? Nós somos uma família, então pelo menos uma vez por mês a gente tem que ter tempo de dar atenção aos nossos irmãos. É um momento de confraternização, aquele café para você conversar, você dá atenção. Às vezes teu irmão está precisando conversar um pouco. Sabia que tem irmãos que não tem? Que tem uma família, mas é sozinho dentro de casa? É, porque há irmãos mais chegados que parentes. Eu, quando me converti com a minha família, ninguém era de Jesus, eu me sentia sozinha dentro de casa, porque não tinha ninguém para conversar de Jesus lá. Lá era só... aí quando chegava na igreja, eu me soltava. Naquela passagem lá, entendeu? Então, às vezes a pessoa se sente sozinha dentro de casa, quer uma atenção, quer uma... Você só sua companhia de você estar ali conversar com a pessoa, você já vai fazer bem. E às vezes a pessoa vem com tudo, gente, mas será que a sua família não pode entender que uma vez por mês não pode entender que você deveria ficar um pouquinho mais tarde na igreja para dar atenção aos seus irmãos? Vocês têm 3 domingos para dar atenção à família de vocês. Entendeu? Então tem gente que é meio cabeça dura. O pastor está falando, você insiste na desobediência. Essa confraternização tem lá no Pastor Mota, gente. Toda Santa Ceia. Pessoal, cada um leva uma coisa, o pessoal conversa, bate boca, fica lá depois do culto lá, os jovens se reúnem lá conversando sobre instrumentos, o pessoal. Você está entendendo? A gente tem que ter essa confraternização. Então, igual a Natasha falou no dia da mãe, vamos chegar junto, pessoal. Você não tem que ir para a sua família de Jesus, não, tudo seu, das crenças. Entendeu? Aí a pastora vai ficar pedindo, você obrigando você a vir. Não, mas você está em pecado. Porque tudo que o pastor e a pastora está falando, que Deus está falando para você fazer, que você não faz, isso é o quê? Pecado. Então tem muita coisa que deixa de acontecer na vida da pessoa porque você insiste. Glória a Deus, mas eu não sou obrigada a ficar, mas toda Santa Ceia, se for ocupar, toda Santa Ceia, se não tem tempo, é meio complicado, né? Então vamos fazer um esforcinho no dia da mãe, a gente toma um cafezinho, que nem ela falou ali, às vezes tem mamãe que vem aí, até mães assim, que os filhos nem passam o dia com elas. Essas mães precisam de quê? De carinho, de outras mães que tomam um cafezinho com ela, conversam com ela. Você está entendendo? Não está faltando amor. A verdade é essa. O troço está esquisita. Aí essa pessoa não acha carinho em casa, os filhos nem procurar, não procura. Eu sei disso. Tem pessoas que falam, pastor, eu passei dia da mão, nem me ligou. Aí vem para a igreja, não tem ninguém na igreja, para conversar, para dar atenção, e vamos ser espírito, então, gente. Lá não tem pessoal que vai sentar com ele e conversar com ele o dia todo. E aí? Lá eles são acolhidos. Lá eles fizeram um negocinho de dia das mães lá, uma feijoada, tá tendo lá um negócio lá, tá dando atenção para eles. E aí, gente? A gente que a igreja não faz, o que não faz. Não é complicado isso? Não, quer falar alguma coisa sobre o dia das mães, gente? Não? Então, é a mesma coisa que a Natasha falou ali, preste atenção. A gente precisa saber se a pessoa quer um café, se a pessoa quer um almoço. Você não fala, atrapalha elas. Porque elas não sabem o que fazer, nem a gente sabe o que botar na lista. Eu tenho que botar na lista em cima da hora. Porque a gente não sabe se vai botar na lista com almoço
Então é preciso a pessoa falar. Que foi? Oi? Ah, João! João tinha até janta, né, João? Hoje. Vou chegar no café. Mas o João tinha até janta. Então, você está entendendo? A gente já pergunta, fica melhor para toda a igreja, para todo mundo participar. Porque a gente podia chegar lá, não, vamos fazer X. Aí a pessoa, marcaram isso, eu não posso participar. Não, a gente dá uma condição acessível. Pois é, eu marquei, olha só, eu marquei de almoçar com meu filho, então vamos tomar um café na igreja. Aí eu marquei para tomar um café com meu filho, então vamos almoçar na igreja. Você está entendendo? Gente, é complicado isso. Entendeu? Você nunca tem tempo para Deus, nunca tem tempo para a família de Deus. Aí você quer, vamos botar um exemplo assim, aí a pastora fala, está falando demais, você quer que a sua família se converta, mas como? Se ela não está vendo Jesus em você? Não é prioridade. Se não é prioridade para mim, também vai ser prioridade para minha família. Ele não está nem aí com Jesus. Verdade é essa. Entendeu? Eu tenho mãe, pessoal. Mãe, daí, Deus te abençoe, eu tenho mãe. Mas vai ter um café, se tiver o café da manhã, eu vou estar no café. No almoço, eu vou estar no almoço. Ela vem junto com a gente. Por que você não convida o seu filho, a sua filha, seu pai, sua mãe para vir para a igreja? Quer vir para a igreja, eles não querem vir. Você que tem que sair da igreja para acompanhar eles esquisito, não acha? Irmão, acorda. Pelo amor de Deus. Por isso que eu passo Natal na igreja, eu passo Natal, eu passo aniversário, eu passo dia da mãe. É estranho, né? A pessoa não quer. A pessoa prefere pagar uma almoção para você de R$500 lá fora do que almoçar na igreja. Poxa, dá um buquezinho de flor, um presentinho para você e vem almoçar com você na igreja. Hã? É até uma oportunidade que ele vai ouvir a palavra, ou ela vai ouvir a palavra e vai se converter, uma estratégia. Gente, é sério. Outro dia tinha uma pessoa que eu chamava, a pessoa, não, porque não dá. Eu falei assim, poxa, engraçado, né? Você sempre me convida para sair, para ir a algum lugar, mas você nunca pode ir na igreja comigo. Caraca, a pessoa ficou toda sem graça. É engraçado que para a igreja nunca você pode ir comigo. Eu falei. Quando foi de noite, a pessoa toda indo para a igreja. Mas, fazer o quê? Você está entendendo? Gente, o pessoal está dormindo. Quer dizer, você que vai trazer a sua família tira você da igreja, é o contrário. Entendeu? Você que vai trazer eles que tiram você. Quer dizer, a sua prioridade não é Jesus. O dia que a sua prioridade for Jesus, irmão, eu estou falando diante de Deus, a sua família vai se converter, porque isso aconteceu comigo. Jesus disse que me honra. Eu honrarei Natal, janeiro, fevereiro, aniversário, dia da mãe, dia dos pais, dia da avó, tio. Eu sempre ali na igreja. E Deus foi trazendo comigo. Trazendo comigo. Ele viu. Pareceu, eu estou com o Senhor, não abro mão. E a minha família, eles que têm que vir. Não eu sair da tua presença para ir atrás dele. Não é assim. Glória a Deus. Então, pessoal, quando você chegar lá, dê direitinho lá, entendeu? E vigia, cuidado, acabei de falar, o inimigo é sujo. Mas é que para vir almoçar na igreja, ninguém pode vir com você. Sempre tem que levar você para outro lugar. A pessoa nunca pode vir na igreja. Hã? Esquisito isso. Cada um tem seu jeito de olhar, né? Cada um tem a sua visão espiritual. Entendeu, pessoal? Então a gente vai abrir a agenda, vocês ficam à vontade lá. Glória a Deus, amém? Vamos na paz do Senhor, que trouxe aí dízimo, oferta, pode estar devolvendo a Deus. E até terça-feira, em nome de Jesus. Não tem mais feriado, não tem isso. Quinta-feira não tem mais feriado. De quê? Ele é merecido, né? Se bem que é todo dia, né? O trabalhador todo dia trabalha. Aí, Jesus, é trabalhador todo dia. Aí já é bom fazer só para porque ela ajuda E às vezes quando chega lá tem mais trabalho que os
tem que trabalhar pelos 2 dias que não foi. Gente, vamos na paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe aí, tá? O pessoal do Face. Depois você manda o nomezinho da sua mamãe, tá, José? A gente está orando por ela. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus.